Bom dia, Silene. Bom dia, Cida. Bom dia, Vivi. Bom dia, mãe. Tudo bem, meninas? Deixa eu já colocar a nossa leitura aqui do dia Êxodo. Bom dia, Vivi. Tudo bem? Do 13 ao 15. 13 ao 15. Bom dia, mãe. Bom dia, Silmã. Bom dia, Vanice. Bom dia, Milka. Sejam bem-vindas, meninas. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Dani. Deixa eu fixar aqui o nosso comentário, só para vocês saberem onde é que nós vamos ler hoje. Êxodo do 13 ao 15. Bom dia. Bom dia, Marília, sejam bem-vindas, meninas, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Karine, seja bem-vinda. Bom dia, meninas da live. Bom dia, sejam bem-vindas, meninas, a paz do Senhor Jesus. Já vão aí abrindo a Bíblia de vocês. Êxodo do 13 ao 15. Ai, que bom, Dani! Então você vai acompanhar a leitura hoje com a sua Bíblia nova. Isso mesmo. Bom dia, Marília, paz do Senhor Jesus. Marilene, tudo bem, Marilene? Seja bem-vinda. Sim, bom dia a todas que estão entrando pela primeira vez. Sejam bem-vindas. Glória a Deus, Silene. Tem sido uma bênção, né? As nossas manhãs, né? Tem sido uma bênção, o Senhor tem falado tanto conosco. Que bom que você já dorme pensando na nossa leitura. Glória a Deus mesmo. David, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Dênia, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Tina, minha gata, seja bem-vinda. Eu vou gravar aqui para você, eu vou gravar um vídeo. É a Camille. É a Camille. Camille, eu falei de você ontem no curso, que ontem a gente estava falando sobre a educação de filhos e ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade, né? E aí eu falei sobre você, que você faz bolo e vende. Ela tem 10 anos, meninas, a Camille. E ela faz bolo e ela já vende. Olha só que bênção. Bom dia, amiga! Anne, seja bem-vinda. Então a gente precisa mesmo, né, ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade. Meninas, eu vou gravar depois um vídeo dessa minha Bíblia que chegou. É essa aqui, ó. É a Bíblia da pregadora pentecostal, tá vendo? Da Sociedade Bíblica. Ela é uma Bíblia com a tradução fiel aos originais, tá vendo? Fiel aos originais. Ela tem um mini curso teológico, um mini curso de teologia. Ela tem mais de mil e não sei quantos, não tô lembrada agora, acho que 1002 esboços, sabe? E olha, ela é toda decoradinha aqui na lateral, olha. Tá vendo? Ela é toda decorada. Aqui, ó. Ele vem os esboços, ó, os sermões aprofundados sobre os títulos, ó. Tá vendo? Depois eu vou gravar um vídeo melhor só para mostrar para vocês. Mas essa Bíblia aqui eu achei muito interessante. Tem dicionário bíblico. Eu achei muito legal e depois eu vou fazer um videozinho só para vocês saberem. Ó, aqui ela entra na parte de teologia. Ó, tá vendo? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. É o módulo 8 da teologia, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então ela vem trazendo todo esse estudo. Gente, é muito legal.
Gostei muito dessa Bíblia. Depois eu vou fazer um vídeo e colocar lá para vocês conhecerem, tá? É a Bíblia da pregadora pentecostal. Tem para mulheres e tem para homens. A versão dela, ela é, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela é a NVI, porque a NVI é a que mais se aproxima com os originais. Mas deixa, não, a gente vai ver como ARC, né? ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. É aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Aqui, ó. Revista. É Almeida Revista e Corrigida. A gente vai ver na internet como ARC. Tradução ARC. Que é Almeida Revista e Corrigida. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Almeida Revista e Corrigida, ARC. Mas é muito legal, gente. Eu gostei muito dessa Bíblia. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês conhecerem ela também, tá bom? Meninas, sejam bem-vindas. Eu também gosto muito da versão NVI, Vivi. Gosto muito, ela é bem mais fácil de entender. Mulher virtuosa, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Olha, nós temos o Mickey e a Minnie aqui com a gente. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Verusca, bom dia. Bom dia, Lô. E aí, deu tudo certo a mudança? Sim, Dani. Sim, quanto mais versões a gente tiver, é bênção de Deus. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês uma outra que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. É a Bíblia a Mensagem, a versão a Mensagem. Ela é como se fosse, ela não é, a tradução não é igual à nossa Bíblia comum, essa que a gente está acostumada a ler. A leitura dela é bem diferente, porque ela tem os comentários, é como se ela fosse uma interpretação da Bíblia. Então, essa Bíblia aqui é como se fosse uma interpretação da Bíblia. Então, eu vou pegar um versículo só para vocês verem que o texto ele é diferente. Ele é bem diferente, mas é muito fácil de entender. Ele é muito fácil de entender. Deixa eu ler um versículo aqui que a gente vai ler. Ó, aqui, por exemplo, o versículo 14 do capítulo 14 do Êxodo. Então, assim, a gente vai ler no 14:14, na nossa Bíblia tradicional, ela vai dizer assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente calem-se. E aí nela ela já vai vir assim: o Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Fiquem quietos, entende? Então ela tem ela traz uma consciência, ela é muito forte nas palavras, né? Mas eu gosto muito. Essa aqui, ó, a Bíblia versão a Mensagem. Também gosto muito dela. Eu também gosto de ir estudando todas. Eu vou lendo um capítulo, depois eu leio esse mesmo capítulo em outra versão, leio em outra versão, né? Sheila, seja bem-vinda! Vima, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui que a Verusca agora começou as aulas. É verdade, Verusca, meu Deus. Meninas, vamos entrando lá. Os meus ainda não voltaram, as aulas aqui ainda não voltaram, né? Mas eu tô esperando em Deus, né, meninas? Porque eles precisam também de ter alguma coisa para ocupar a mente deles, né? Vamos ir orando, meninas, fazendo a oração. E aí a gente parte para nossa leitura. Êxodo do 13 ao 15. E aí a gente vai aguardando aqui as meninas entrarem. É mesmo, mulher virtuosa. É muito bom a gente ter outras versões para comparar. E
e ajuda a gente a entender melhor o texto, né? Os textos, dependendo da versão que a gente lê, ajuda a gente a entender melhor os textos, né? Eu tenho um aplicativo no celular que é a Bíblia e o Version, não sei se vocês conhecem. Ela tem várias traduções já no próprio aplicativo. Então você pode ler aquele capítulo, aí você muda a tradução, lê de novo. É uma bênção esse aplicativo. Ai, que bom que vocês gostam das dicas. Que bom, meninas. Minha amiga Jéssica, seja bem-vinda, minha gata. Vamos lá, meninas, fazer a nossa leitura, a nossa oração. Gi, seja bem-vinda, Gi. Vamos fechar os nossos olhos, orar, para que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, como Ele tem feito todos esses dias, né, meninas? Fechem os seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Muito obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós. Obrigada, Senhor, por nos cercar dia após dia com as Tuas misericórdias, com a Tua graça, com o Teu favor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar os Teus caminhos. Obrigada por nos conduzir por caminhos aplainados, Pai. Abre o nosso entendimento. Que nós possamos estar dispostas todos os dias para dispormos de um tempo contigo. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar quais são as melhores condutas. Eu sei que à medida que nós conhecemos o Senhor, também nos conhecemos. Abre os nossos olhos espirituais para entender tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas, quais são as armas e as ferramentas que o Senhor já nos deu. Mas nos ensina também a olhar para nós com um olhar de misericórdia, assim como o Senhor nos olha. Porque muitas das vezes nós nos cobramos tanto, nós somos tão intolerantes conosco mesmo, mas que o Senhor possa nos ensinar a olhar para nós também com este olhar compassivo, assim como nós olhamos os outros. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que temos cometido contra Ti ou contra os nossos irmãos, quer por pensamentos, palavras ou por obras. Senhor, eu te peço que visita cada uma das Tuas filhas que têm o desejo de estar aqui e não podem. Que o Senhor possa entrar com providência, Pai, e preparar que elas possam ter também um tempo contigo e não venham desanimar. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso guia, o nosso mentor, possa ser o nosso instrutor nesta manhã e nos ensinar tudo aquilo que está no Teu coração, possa trazer ao nosso coração. Abra os nossos olhos, Senhor, para as leituras que o Senhor quer falar mais profundamente conosco. Que o Senhor possa nos alertar, abrir um alerta para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Preparado já está o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós na manhã de hoje. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos sempre. Amém. Bom dia, Mi! Seja bem-vinda! Qual aplicativo? É o YouVersion. Eu vou deixar depois, eu vou fazer um post. Amém, Gê. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá bom. Depois você acompanha, tá bom? Depois você volta, só para você não perder. O aplicativo é o YouVersion. Eu vou deixar para vocês, eu vou fazer um post lá no Instagram só desse aplicativo, tá bom? E aí eles têm plano de leitura bíblica, tá? É uma bênção, vocês vão gostar. Tá bom, meninas? Vamos lá para a nossa leitura bíblica. Êxodo, capítulo 13. Bíblias abertas. Vamos lá? É a consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa.
Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento. E no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homem como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo. Meu Senhor Jesus, mas todo dia esse telefone liga cedo aqui. Meu Deus. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas.
contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca,
tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram. Como pedra desceram ao fundo. O Senhor, Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estende a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu os leva à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe serão tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. O terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos se estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova,
se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém, meninas? Deixa eu colocar aqui. A Zizi, bom dia, Zizi! Eu sei que nem sempre dá para acompanhar, Zizi. Aldina, minha gata, seja bem-vinda. Eldinha, seja bem-vinda. Mila, seja bem-vinda. Márcia, Ministério que Edifica. O Élicas, seja bem-vinda. Sabrina. Gil, seja bem-vinda. Geise, Denise, Valquíria, todas as meninas que foram entrando aqui depois. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual em ordem cronológica. E todos os dias nós lemos um capítulo bíblico. E nós meditamos um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Vamos voltando aqui, meninas, no capítulo 13. Aqui no capítulo 13 eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que eu achei muito interessante. E ele é muito comentado, né? Que o Senhor fala assim, que não conduz eles por um caminho mais curto. Aí a gente entende o tempo da preparação. Deus entende que há um tempo de preparação. E nesse tempo de preparação, Deus vai se revelando mais profundamente. O Senhor mostrou todo o seu poder, né? Toda a sua soberana vontade, né? Toda a sua majestade, tudo que ele era em força e poder ali no Egito, para Faraó e todos os egípcios. Mas depois que o povo israelita saiu do Egito, era hora do Senhor se revelar como o seu Deus, como o Deus deles. E Israel precisava ter as suas próprias experiências com Deus, né? E aí eu vejo Deus tirando o povo de Israel e conduzindo eles não pelo caminho mais curto, porque no caminho mais curto eles iam encontrar os filisteus. E um pouquinho mais na frente nós vamos ver como os filisteus deram trabalho para os israelitas. Mesmo depois desse tempo de preparação, eles deram muito trabalho. Então, o que eu trago para os nossos dias como ensinamento, como lição para nós hoje, meninas? Às vezes o caminho mais curto pode ser, às vezes aos nossos olhos, o caminho mais curto pode ser a melhor opção. Mas ele pode também nos fazer perder a bênção. Ele também pode nos fazer perder a guerra. Nós precisamos estar preparadas. E aí Deus entende tanto isso, que aí ele sabe que se ele conduzir o povo por aquele caminho mais curto, eles vão encontrar a guerra. E aí eles vão querer desistir, eles vão querer voltar atrás. Então muitas das vezes a gente pensa assim, mas não seria mais fácil se fosse assim? Né? Quantas vezes situações que acontecem na nossa vida e nós dizemos assim, não seria mais fácil se tivesse acontecido dessa maneira? Não seria mais fácil se fosse desse jeito? Poderia ser mais fácil, poderia sim ser o caminho mais curto, mas ele não te levaria, não te conduziria à paz, ele te conduziria à guerra. E o Senhor, ele sabe tudo, ele vê o futuro, ele vê além. Então, se ele não te guiou pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, é porque ele tem um propósito. Então, descansa no Senhor e aprenda o que ele quer te ensinar nesse caminho mais longo. Tenha paciência, confie no Deus que te tirou lá da terra do Egito. Ele te tirou de lá não para ser um escravo, para morrer no meio da guerra, não. Ele te tirou de lá para te capacitar, para te erguer, para te levantar, para que através da sua vida o nome dele fosse glorificado. Então louve a Deus também nos caminhos mais distantes. Eu sei que às vezes tem provas que a gente passa que elas demoram anos. Mas em tudo Deus tem um propósito. Olha quanto tempo o povo ficou escravizado no Egito, morando ali no Egito. 430 anos. 430 anos.
Para toda geração que nova, que se levanta, Deus tem algo a ensinar. Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem uma expectativa. Então, se é o caminho mais longo, glória a Deus. Deus tem um propósito. Deus está te capacitando para algo maior. Deus vai te ensinar neste caminho a lutar contra inimigos maiores. Nós vamos ver aqui na travessia do Mar Vermelho que o povo de Israel ainda não precisou fazer nada. Mas vai chegar um tempo em que eles vão precisar lutar. E esse é o tempo da preparação. Esse comecinho que eles estão saindo do Egito, Deus ainda está trabalhando com eles e fazendo as coisas por eles. Mas chega um momento que é eu e você. No começo, Deus vai trabalhando nas nossas vidas e vai agindo por nós, vai fazendo por nós. Mas vai chegar um tempo que nós vamos estar preparadas para agir em nome do Senhor. Então, glorifique a Deus pelo caminho mais longo. Não queira o caminho mais fácil. Eu sei que o caminho mais fácil é melhor, o caminho mais curto aos nossos olhos é melhor. Mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos a forma como Ele trabalha. E é no caminho mais longo que nós vamos experimentar o poder sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. O poder sobrenatural do Senhor agindo através de nós. E aí aqui a Bíblia vai dizer que Moisés leva os ossos de José. Meninas, olha isso. Olha como as coisas elas foram realmente passadas de geração em geração. Porque esta geração não conheceu José, não conheceu Jacó. 430 anos depois, alguém se lembrou, olha, não podemos deixar José para trás. Não podemos deixar os ossos de José para trás. Nos egípcios, José foi esquecido, mas entre o povo de Israel, o Senhor tem memorial. Aí a gente vê o Senhor, a partir daqui, falando pro povo, tenham memoriais, tenham memórias, guardem memórias dos feitos do Senhor. E a gente vai ver o salmista dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós não devemos esquecer, nós devemos trazer a memória, construir memórias. Aqui o povo israelita se lembrou que havia alguém que tinha dito, não me deixem aqui, me levem daqui, quando o Senhor intervir a respeito de vocês, em favor de vocês. E os ossos de José levados junto. Meninas, olha isso, não importa o tempo que passe, Deus tem memorial, Deus se lembra, Deus não se esquece. Se Deus falou algo para você, pode passar o tempo que for, vai se cumprir. Deus tem memorial. Deus não se esquece, descansa no Senhor. Não tenha ansiedade no seu coração. Deixe o Senhor te conduzir, te preparar, te capacitar. Está tudo na memória de Deus. Tem coisas que Deus prometeu a você que você já esqueceu. Tem sonhos que o Senhor já colocou no seu coração que você abandonou porque você achou que não era possível para você. Porque você olhou para a força do seu braço, você olhou para as suas limitações, você olhou para você mesmo com os seus olhos físicos, materiais. Mas hoje o Senhor vai te dar uma nova perspectiva. O Senhor vai fazer você olhar pela perspectiva de Deus, pelas lentes de Deus, pela forma como Ele vê você. E vai fazer você entender que tem memoriais, Ele não esquece de nada do que Ele prometeu. Pode passar o tempo que for, as promessas vão se cumprir. Nada vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás. Nem ossos que foram já enterrados, nem os ossos daquilo que você já enterrou, que é só o esqueleto.
Só ficou o esqueleto daquilo que ficou para trás, que você abandonou, que você achou que não seria possível. Nada vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás. Deus vai fazer com que tudo caminhe em direção ao propósito, tudo caminha em direção ao cumprimento da promessa. Nada vai ficar para trás. Nenhuma só das promessas que Deus fez na sua vida cairá por terra. Todas elas vão se cumprir. Foi assim nos dias dos nossos antepassados, foi assim nos dias dos homens da Bíblia, e é assim nos nossos dias também, porque a Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Amém? E aí a gente vê que eles avançam em direção ao Mar Vermelho. E aí o Senhor faz com que Faraó perceba que o povo, ele está confuso no meio do deserto, está perdido e que eles vão fugir. E aí percebe que isso acontece antes deles oferecerem sacrifício ao Senhor no deserto. Faraó já pensa que eles fugiram e vai atrás deles no meio do deserto. E aí eles se encontram entre montanhas, um exército que vem atrás e um mar vermelho na frente. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós já vimos em muitas pregações a respeito disso. Mas eu quero que vocês observem o posicionamento de Moisés. Vocês perceberam no texto como Moisés se posicionou diante do povo? Não parece mais aquele mesmo Moisés que começou a falar com o Senhor ali na sarça, que achou que não era capaz para aquela missão. Perceberam isso? Ele não parece mais aquele mesmo Moisés que tinha dificuldade para falar com o povo. Não parecia mais aquele mesmo Moisés que precisava transmitir as palavras por meio de Arão. Aqui já é outro Moisés. É o Moisés que o Senhor diz e ele mesmo se dirige ao povo e declara a palavra do Senhor. É um Moisés diferente. É um Moisés que assumiu a responsabilidade. É um Moisés que está pronto para aquele momento, para seguir em frente, para avançar. Que entendeu que já não precisava mais de Arão, que já tinha ganhado confiança. Vocês perceberam isso no texto? E é da mesma forma que o Senhor trabalha em nós, meninas. Sabe que às vezes Deus nos chama para realizar algo e é tão grande que ele tem que ficar fazendo com a gente igual ele fazia com Abraão, falando o tempo todo sobre as promessas, porque às vezes parece tão grande que é difícil de acreditar. E aos nossos olhos naturais é comum a gente achar que a gente não é capacitado. Mas a gente vê uma transformação só do tempo em que Deus chamou Moisés ali na sarça. E até aqui este momento em que começa o povo sair do Egito, sabe? Começa a vida dos israelitas por ordem própria, sabe? Por eles mesmos, andando com as próprias pernas, sendo guiados por Deus. Existe uma mudança no comportamento de Moisés. Moisés parece mais ativado, parece mais confiante, mais seguro. E é isso que o Senhor nos faz, à medida que nós dizemos sim, o Senhor vai trabalhando em nós. Ele entende que muitas das vezes nós temos medo. E aí ele fala assim, você tem medo? Ok, eu te cedo, Arão. Até você ganhar confiança, até você ganhar segurança, até você estar um pouco mais amadurecida. Mas você vai perceber que vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais precisar de Arão. Você já vai estar segura, confiante para exercer aquilo que o Senhor colocou na sua mão. E aí a gente vê um Moisés se apresentando ao Senhor e o povo... Gente, lidar com o povo é difícil. Lidar com o ser humano é complicado. Olha todos os feitos que Deus havia realizado ali. Deus tinha tirado o povo com braço forte, com mão estendida, com feitos, com sinais extraordinários. E aí olha o que o povo vai dizer para Moisés. Foi por falta de túmulo, por acaso, que você nos trouxe aqui?
Sabe aquelas pessoas mais ousadas que não tem papas na língua, falam o que vem à boca, sabe? O que vem, eles falam. Eles não têm o filtro. Então, assim, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Já não tínhamos dito para você nos deixar em paz? Então tem aqueles que já vão falando aquilo que pensa, outros que preferem evitar esforços, que preferem se manter escravizados do que enfrentar uma situação. Podia ter nos deixado em paz lá, a gente seria escravo, tava tudo bem ser escravo. Pra que evitar, pra que tirar a gente do Egito pra causar isso aqui? Desnecessário. Tem pessoas que vão evitar o confronto. É melhor ser escravizado do que se levantar e se posicionar. É melhor ser escravo do Egito do que se levantar e enfrentar uma situação. É melhor ser escravizado. E hoje o Senhor nos chama a atenção para mudarmos o nosso comportamento. Muitas coisas estão relacionadas ao nosso temperamento, sabe? Aquelas pessoas que elas vão evitar a todo custo um confronto. Mas muitas das vezes nas nossas vidas nós vamos precisar confrontar, principalmente a nós mesmas, para que a gente possa experimentar uma transformação do Senhor. Muitas das vezes nós vamos precisar enfrentar, confrontar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa conduta, tudo aquilo que a gente veio aprendendo, nós vamos precisar confrontar para que a gente experimente a transformação e o favor de Deus. E aí ele vai falar assim, a gente não podia ter ficado lá em paz, debaixo de um jugo de escravidão. A aparente paz, você está aprisionado, mas é melhor ficar aqui mesmo, é melhor eu me sentir aqui, é melhor eu ficar aqui aprisionada do que eu enfrentar, é melhor isso aqui, eu fico em paz, eu fico quietinha, eu fico tranquilinha aqui, do que evitar, do que ir lá e ter um confronto e me posicionar. Meninas, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Deus nos chamou para nos movimentarmos, e se você tem se escondido, evitando confrontos, evitando sair dessa zona de conforto, seja por medo, seja por insegurança, tome para você como exemplo a vida de Moisés. Tudo bem ter medo, tudo bem ser insegura, tudo bem. Tudo bem não se achar capacitada, tudo bem. Mas não está tudo bem você se esconder atrás disso e não cumprir o que Deus tem para você. Não está tudo bem. Deus te levantou e te chamou, e Ele é o mesmo que te capacita, que te dá poder e autoridade, que te dá ousadia. É Ele que vai te dar. Nós vemos aqui um Moisés já muito mais ousado do que o Moisés que foi chamado para a obra. Então não está tudo bem você se esconder atrás das suas desculpas. Desculpas irritam ao Senhor. Não tenha medo de confrontar. Levante-se e confronte tudo aquilo que tem paralisado você. Levante-se e confronte. Aí olha só o que os outros vão dizer. Melhor ser escravo do que morrer no Egito. Melhor no escravo do que morrer no Egito. E aí Moisés vai responder, não tenham medo. Para os mais medrosos, Deus vai trazer uma palavra, não tenham medo. Não tenham medo. Para aqueles que querem voltar atrás, o Senhor tem uma palavra. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Para aqueles que pensam que esse é o momento que vai morrer, que vai tudo acabar, que eles vão nos encontrar, que eles vão acabar com tudo, o Senhor diz: os egípcios que vocês viram, nunca mais vocês tornarão a vê-los. Aquele lugar nunca mais estará disponível para você. Sabe aquele lugar de medo? Sabe aquele lugar de escravidão? Sabe aquele lugar de temor? Sabe aquele lugar de terror?
Sabe, aquele lugar de aflição, de angústia, aquele lugar de sofrimento que aparentemente para nós parecia um lugar de paz, parecia um lugar de provisão. Aquele lugar nunca mais será a nossa casa, nunca mais será a nossa habitação. Olha o que o Senhor diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, tão somente descanse. Quando você decidir se posicionar, se levantar, quando você decidir ir para este lugar, o Senhor te dará descanso, o Senhor trará paz, porque não é você que vai lutar. Não é você que vai lutar. Agora não é o momento de lutar. O momento, o que cabia a você era se levantar, se movimentar, calçar sandálias, colocar o cinto e tomar o cajado na mão. Agora é com Deus. O que coube a você fazer, você fez. O que cabe a nós fazer, devemos fazer, mas tem uma hora que o Senhor vai pelejar por nós e nós vamos nos aquietar, nós vamos descansar no Senhor. E chegou esse tempo aqui para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que o Senhor age de forma poderosa, o Senhor retém as águas. O Senhor retém as águas para que o povo possa atravessar em pés enxutos. E aí eles começam a celebrar, a cantar ao Senhor, a adorar ao Senhor pelos feitos das suas mãos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo que muitas das vezes nós não fazemos. Nós nos alegramos com todos os feitos do Senhor, mas deixamos de fazer cultos de ação de graça. Os cultos de ação de graça, meninas, eu não sei para vocês aí onde vocês moram, mas tem sido cada vez mais difícil a gente encontrar um culto de ação de graças. Um culto em ação de graças, né? A gente vê o povo levantando sacrifício, celebrando a cada vitória, levantando um altar em ação de graça. E a gente não vê. Não precisa você chamar a igreja toda, seus familiares, a sua vizinhança, nananã. Mas dentro das nossas casas, um culto em ação de graças, um altar de adoração em ação de graças, pelos feitos do Senhor, pelas suas obras maravilhosas, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida e na nossa casa. Nós precisamos, meninas, cultivar o hábito de erguer ao Senhor altares dentro dos nossos lares, altares de adoração, altares de gratidão ao Senhor pelos seus feitos e pelos seus benefícios. Mas a gente vai avançar um pouquinho para a leitura, porque eu quero falar com vocês a respeito do versículo 22 até o 27 do capítulo 15. Pra gente a nossa hora passa muito rapidamente. Meninas, a gente vê que o povo de Israel, ele sai, ele atravessa o mar, mas eles estão há 3 dias sem beber água. E aí eu quero que vocês pensem nessa situação, 3 dias sem beber água. Quando a gente fica um pouquinho de tempo, né? Quando a gente tá um pouquinho de tempo sem beber água, dá uma secura na garganta quando a gente sai. E tá aquele calor, vem aquela secura. E a gente nem consegue falar direito, parece que seca tudo, gruda tudo aqui e a gente quer água. Sabe situações na nossa vida que a gente não aguenta mais? Você já passou por isso? Aquela situação que você já não aguenta mais, que você já não vê a hora de Deus intervir nessa situação, que você já não aguenta mais. E aí, de repente, você olha e vê um rio. E aí você fala, meu Deus, chegou a hora da minha vitória. Deus está se levantando em meu favor. Essa é a minha hora. Sabe quando você olha, você está no meio daquela dificuldade tão grande e de repente aparece uma situação que aparentemente vai resolver o problema e você fala, meu Deus, glória a Deus, obrigada, Senhor. Agora chegou o momento, agora vai se resolver.
Era dessa mesma forma que o povo estava. Eles estavam morrendo de sede. E quando eles avistaram as águas de Mara, eles falaram, glória a Deus, chegou. Ai, que bom, estamos chegando, o livramento de Deus, a providência de Deus, a provisão de Deus está chegando. Glória a Deus. Quando eles chegam e abaixam para beber as águas eram amargas, de forma que ninguém conseguia beber. Já passou por uma situação assim, em que você não aguenta mais, de repente você vê uma situação ali, aquela luz no fundo do túnel, e você diz, meu Deus, é agora que isso vai se resolver, graças a Deus. E quando parece que vai dar tudo certo, quando parece que tudo vai se resolver, quando parece que a porta vai abrir, dá tudo errado. Já passou por isso? Dá tudo errado. E aí parece que você voltou a estaca zero. Você tem ali à sua disposição uma forma de resolver a situação. Mas aquela forma de resolver a situação não deu certo. Você olha com expectativa para aquilo como a oportunidade de te tirar do lugar de sequidão. E aí aquilo não dá jeito, aquilo não resolve. Vem aquele sentimento de frustração. O povo, quando ele se abaixou, experimentou aquelas águas e viu que aquelas águas eram amargas, o povo começou a reclamar com Moisés. O povo começou a dizer, o que é que vamos beber? Sabe aquela situação de desânimo, que aí você fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu pensei que agora essa situação se resolveria. Eu pensei que era agora. Olha quantas águas que estão aqui. Nenhuma gota vai servir para me tirar dessa sequidão. Nenhuma gota vai ser capaz de saciar a minha sede. O que é que vamos fazer? O que é que vamos beber? E aí o Senhor chama Moisés. Moisés ora e o Senhor fala, Moisés, o que tem ali? Um arbusto. Às vezes são coisas pequenas, simples, que vão passando desapercebidos dos nossos olhos. E é exatamente naquela situação simples que Deus vai usar para confundir as grandes coisas. Para você, 3 dias de sequidão é algo terrível. E talvez você olhe aquele mar, aquelas águas, e aquele é o ponto que vai trazer vitória para a sua vida ali. Aquela situação é que vai resolver a sua vida. É aquela pessoa que vai resolver a sua vida. É aquele empréstimo que vai resolver a sua vida. E aí você começa a pensar, a ver que é naquelas águas aquelas águas que vão resolver a sua vida. E aí Deus está dizendo assim, não, é uma pequena decisão, é uma pequena atitude, é um pequeno arbusto, é aquilo que você deixou para trás, que os seus olhos não estão vendo, é aquela pequena coisa que precisa ser resolvida. Sabe por que você está nessa situação e por que essas águas não vão tirar você ainda da sequidão? Porque tem uma pequena coisa ali que precisa ser usada. Sabe, tem uma ferramenta ali que você não está usando. Sabe, tem alguma coisa ali que tá ali que os seus olhos não viram, mas é aquilo ali que eu vou usar para tirar você dessa sequidão. É aquilo que eu vou usar para trazer cura para a sua vida. É aquilo que os seus olhos não estão vendo. Seus olhos estão vendo só as águas e agora você está frustrado porque as águas são amargas. Mas é porque você esqueceu de ver a ferramenta que eu coloquei ali, ó. Tem um arbusto, pega o arbusto. E aí Moisés vai e pega o arbusto e joga nas águas. E a Bíblia diz que as águas foram curadas. E aí aquelas águas foram aptas para beber. E aí o povo pôde saciar a sua sede. Tira os olhos daquilo que é grande, daquilo que você acha que vai resolver o problema. Deus vai te mostrar
qual é o arbusto que você vai precisar usar para jogar nessas águas, que vai curar a sequidão da sua vida, que vai curar a sequidão, não só a sua sequidão, mas a sequidão de todos os que estão ali. Todo povo pôde beber das águas de Mara. E aí o Senhor disse: se vocês obedecerem a minha voz, é preciso obedecer a voz, é preciso ser sensível ao Espírito Santo. Ele disse: se vocês fizerem o que eu aprovo, se vocês derem ouvido aos meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. E aí, como é que nós vamos saber o que é que Deus deseja, quais são os mandamentos de Deus e obedecer a sua palavra se nós não conhecemos a sua palavra? Por isso que muitas das vezes nós estamos ainda numa terra de sequidão, nós ainda estamos esperando, criando expectativas em coisas grandes, porque nós não conhecemos a palavra. Nós vamos ler na Bíblia que Deus usa as coisas pequenas, as coisas simples, para confundir as grandes, as sábias. Nossos olhos naturais, eles têm a tendência de ver o que é grande, achar que o nosso problema de dinheiro que a gente está enfrentando hoje vai ser suprido pelo nosso família que tem uma condição financeira melhor. Porque ele tem uma condição financeira melhor, ali está a solução do nosso problema. Nós achamos que a solução do nosso problema está nesse médico que é muito conceituado, que é muito bem falado, que para marcar consulta com ele é quase 1 ano. E aí a gente acha que porque ele é capacitado, ali está a fonte, a solução dos nossos problemas. Aquele amigo que é conselheiro, sabe? É nele que eu vou pedir. Ali está a fonte, a solução dos nossos problemas. E aí o Senhor está nos mostrando que é simples. Sabe onde é que está a solução para os seus problemas? Sabe onde está o arbusto que vai sarar e curar as águas de forma que você possa mergulhar nelas? Sabe onde é que está? Lá no seu quarto. Está lá no seu secreto. Está lá na sua intimidade com Deus, está lá em falar com o Espírito Santo, está lá em buscar de Deus as estratégias, está lá em falar com o Senhor seu Deus, está lá em ouvir o que Deus quer, qual é a atitude que Deus quer que você tome diante dessas águas amargas. O arbusto está em conversar com Deus, em buscar de Deus a estratégia para tornar as águas amargas em doces, para trazer solução para aquilo que é impossível para você. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor que te sara, eu sou a fonte de cura, eu sou a fonte da solução, eu sou a fonte da resolução, eu sou a fonte da libertação, eu sou a fonte. E o povo achava que as águas eram a fonte. O Senhor é a fonte. Nele começam e terminam todas as coisas. Nós não devemos nos esquecer. O Senhor é a fonte. O Senhor é que tem as estratégias e ferramentas. O Senhor é que vai nos mostrar quais são o que a gente vai precisar usar. Nem que seja um arbusto, coisa simples. Quem ia pensar num arbusto? Quem é que ia pensar num arbusto? Quem é que ia pensar que com essa atitude eu ia resolver esse problema? Quem é que ia pensar que justo essa pessoa que ia chegar aqui em casa ia falar comigo e ia me trazer a consciência e o problema ia ser resolvido? Quem ia pensar num arbusto? Mas o Senhor está nos dizendo: eu sou a fonte de tudo, eu vou mostrar para vocês. Eu que vou mostrar para vocês. É isso que eu queria, meninas, trazer ao nosso coração nesta manhã. Talvez nós estamos passando por um momento de sequidão tão difícil. Um momento de sequidão tão, sabe,
como que eu posso dizer, tão terrível. E aí a gente tem olhado para algumas situações e a gente tem olhado, buscado fontes de solução para o nosso problema. E todos eles têm resultado em frustração. Hoje o Senhor quer nos ensinar que Ele é a fonte de tudo. Busque nele e a sequidão da sua alma será saciada. Nós vemos que o Senhor encontrou Agar aonde? Junto à fonte. O Senhor encontrou aquela mulher samaritana onde? Junto à fonte. E o que o Senhor diz sobre ele? Eu sou a fonte de águas. Só o Senhor é capaz de sarar, curar. Só o Senhor é capaz de aliviar a sequidão do nosso coração, da nossa alma. Ele é a fonte de tudo. Amém, meninas? Guarde essa palavra no seu coração. Ele é a fonte de tudo. O Senhor é quem te sara. O Senhor é quem tem a resposta. O Senhor é quem tem a direção. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Deus abençoe vocês, meninas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que possamos avançar em confiança. Que nós possamos avançar em confiança. E será que nós podemos olhar para nós, as mulheres que começaram a leitura bíblica no primeiro dia de janeiro? Somos as mesmas hoje? Ou já podemos sentir algo mudando dentro de nós? Será que vocês já têm percebido algo mudando dentro de vocês? Já não são mais as mesmas? Já percebem, como Moisés, que algo foi ativado? Que algo está diferente? Que vocês estão mais seguras, estão mais ousadas? E muito mais ainda o Senhor fará. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Vamos fazer a oração agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos ensinou nesta manhã. Que nós possamos mudar as nossas perspectivas, o nosso olhar. Que a gente possa buscar a simplicidade, porque no simples Deus está. Amém, meninas? Vamos orar, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este tempo. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a construir altares ao Senhor. A saber que o caminho mais curto nem sempre nos trará paz, nos conduzirá a caminhos aplanados. Muitas das vezes o caminho mais curto e mais fácil nos conduzirá a caminhos de guerra. E não é este o propósito que o Senhor tem para nós. O teu propósito é nos moldar, nos capacitar, nos ensinar como usar todos os dons e talentos que o Senhor já colocou nas nossas mãos, para nos conceder mais, para nos ampliar, para nos fazer conhecer o seu poder, as suas obras, os teus feitos, as tuas maravilhas, para nos conhecer também, para nos tornar mais fortes, para avançarmos rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. Nos ensina a glorificar o teu nome nos caminhos difíceis, nos caminhos mais longos. Mas que o Senhor também nos ensine, Pai, que o Senhor é a fonte de tudo. Que mesmo quando a gente se sentir frustrado porque esperava que algo fosse a solução do nosso problema, algo natural, e aí nós colocamos as nossas expectativas, porque o nosso coração está sedento, a nossa alma está sedenta, a situação dentro da nossa casa não tem frutificado, porque estamos experimentando uma sequidão. E quando os nossos olhos naturais veem águas naturais, a nossa expectativa nosso coração se enche de expectativa, e quando a gente vai ver, dá tudo errado. E a gente fica triste, a gente fica frustrado. Mas obrigada, Senhor, por nos fazer entender hoje que a fonte de tudo está no Senhor. E nem sempre o Senhor age pelas obras naturais, nem sempre o Senhor se movimenta pelas coisas naturais. Na maioria das vezes, o Senhor se movimenta pelas coisas sobrenaturais. Então, aquilo que passa desapercebido aos nossos olhos, não passa desapercebido aos teus olhos. Que o Senhor possa hoje, Pai, abrir os nossos olhos espirituais
para entender que os teus feitos não estão na forma como nós vemos as coisas. Os teus feitos se realizam por coisas sobrenaturais. Então que o Senhor possa ampliar os nossos olhos para entender, Senhor, que Tu és a fonte de tudo. Que vai haver um arbusto que mesmo que aos nossos olhos pareça nada, nem arrancado da árvore ele foi, ele já está caído no chão. Mas este é o instrumento que o Senhor vai usar, mesmo que seja na simplicidade, para nos dar vitória. Nos ensina a descansar o nosso coração em Ti, porque é o Senhor quem peleja as nossas causas. E que se houver um momento em que o inimigo quiser nos alcançar, nós tenhamos a certeza que o Senhor se colocará entre nós e eles. O Senhor se colocará entre nós e Ele, e nos dará vitória, e nos dará livramento. Que o nosso coração possa descansar num Deus que trabalha por aqueles que esperam em Ti. E o Senhor conhece o nosso coração e sabe que temos esperado em Ti. Em Ti nós temos posto a nossa confiança. E não importa como as situações se apresentam a nós, nada nos intimida, porque maior é o Senhor. Conhecemos os Teus feitos, conhecemos o Teu braço forte, conhecemos que o Senhor se age por meio de coisas sobrenaturais. E por mais que aos nossos olhos naturais pareçam impossíveis, Tu és poderoso para providenciar arbustos que nos darão vitória. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das Tuas filhas que aqui se encontram. Que o Senhor possa guardar a vida delas, que o Senhor possa trabalhar nelas, que o Senhor possa guardar seus filhos, seus maridos, que o Senhor possa nos esconder no Teu esconderijo, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia de vitória, nos ensina, Senhor, a lembrar que somos geração eleita, que somos filhas amadas do Senhor, que somos Teu povo escolhido e que nenhuma ferramenta há de prevalecer contra nós, porque esta é a Tua vontade de nos dar livramento e nos fazer triunfar para louvor da Sua glória. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês, tanto quanto falou ao meu coração. Não existem águas amargas que o Senhor não possa dar solução. Não existe sequidão que não venha ter fim, que não venha ter solução. Amém? Amém. Tem muitas situações nas nossas vidas, meninas, que vai ser destravado apenas com uma simples atitude, com uma simples... com uma coisa que é simples e que às vezes a gente não vê. E eu vou contar para vocês que no começo do ano passado, eu me posicionei diante de Deus, sabe? Eu falei, Senhor, eu não vou deixar de crescer nessa crise. Eu não vou deixar de crescer nessa crise. As igrejas foram fechadas, os templos foram fechados, os cursos foram fechados, né? E eu falei, Senhor, eu não vou deixar de crescer nessa crise. Eu tive um posicionamento. Eu falei, eu não vou deixar. Senhor, como eu tenho que fazer? Quem que o Senhor vai usar para me fazer crescer? Quem o Senhor vai usar? E aí o Senhor começou a colocar pessoas, o Senhor começou a abrir caminhos. Através de um simples posicionamento, eu só disse na minha oração, eu não vou deixar de crescer nessa crise. Meninas, foi sobrenatural o que Deus fez. Foi sobrenatural o que Deus fez. Eu experimentei uma mudança tão intensa na minha vida. Eu experimentei uma mudança que vocês não têm ideia. E aí você acha que a solução está nas águas, né? Nas águas. E a solução está num simples posicionamento. Está numa coisa simples. Numa mudança de direção. Numa mudança de pensamento. Numa decisão.
Eu não vi aqui as meninas colocando os comentários, meus comentários aqui travou. Então eu não vi, eu vi que a Milka entrou aqui. Milka, saudade de você, amiga. Ai, que bom que você conseguiu passar aqui rapidinho. Jefferson também entrou aqui. A minha amiga Graça entrou aqui, que bênção. Sejam muito bem-vindas, meninas que entraram e que eu não consegui ver. Mas o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, meninas, que às vezes os nossos olhos estão para grandes coisas, sabe? Estão nas grandes coisas a solução para os nossos problemas. É o que vai trazer água para a sequidão da nossa vida, para as áreas que estão áridas, que não conseguem florescer. Então a gente acha que são as grandes coisas. E o Senhor está nos dizendo hoje, pode estar tá num arbusto, está numa decisão, está uma mudança de pensamento, está na coisa simples, que de tão simples os seus olhos não conseguem ver, que de tão simples o Senhor tem que chamar a sua atenção. Olha que Deus chama a atenção de Moisés para algo que está ali no chão, para um arbusto, que nem está na árvore, que já está caído, que está no chão. Nem sei se já estava seco, né? Então Deus chama a atenção de Moisés para algo que está ali no chão, para algo que não tem valor, para algo que aos nossos olhos jamais seria a fonte de providência de Deus, jamais seria a fonte de provisão de Deus, jamais aos nossos olhos. E aí a gente fala assim, jamais uma decisão, essa pequena decisão que eu tomo, vai ser suficiente para trazer mudança para minha vida. Imagina que só pensar diferente vai ser capaz de trazer mudança para minha vida. Ei! É o Senhor chamando a atenção sua nesta manhã. Ele vai usar a coisa que é simples para você. Mas Deus não age pelo natural, Deus potencializa no plano espiritual e faz o sobrenatural a partir daquilo que você acha que é simples. É só um posicionamento. Para você é só um posicionamento, mas você não tem ideia do que Deus pode fazer através desse seu posicionamento. Coisas extraordinárias. Amém, meninas? Guarde essa palavra no coração de vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente para mais uma porção da palavra do Senhor. 7h35. Tá bom? Convide mulheres para estarem aqui conosco, convide homens, estaremos todos aqui, né, para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra, a respeito daquilo que o Senhor tem para derramar no nosso coração. A Vivi falou que o esposo dela disse que ela não é mais a mesma. Amém. É bom saber que as pessoas já começam a sentir, mas principalmente vocês, meninas, têm sentido isso? Tem sentido isso, que já não são mais a mesma, já não são as mesmas que o Senhor falou lá no comecinho, lá no dia 1º? Vocês conseguem sentir isso no coração de vocês? E muito mais o Senhor ainda falar. Amém? Talvez as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, mas fulana... Imagina, gente, que Deus vai usar fulana para realizar alguma coisa. Deus tem chamado na vida de fulana. Fulana não tem nada para oferecer, gente. Fulana nem sabe falar. Fulana não tem nenhum conhecimento, gente. Ó, fulana é coisinha simples, tá caidinha ali, ó. Fulana tem capacidade alguma lá de realizar alguma coisa para Deus? Ah, gente... essas pessoas não sabem o que uma coisa simples na mão de um Deus Todo-Poderoso é capaz de realizar. Amém? Tenham expectativas no seu coração e se permitam ser usadas como instrumento para tudo aquilo que Deus vai fazer. E coisas extraordinárias nós vamos ouvir falar que Deus fez através de vocês. Amém? Deus abençoe. Amanhã... eu sinto, amém, não sou mais a mesma, amém, glória a Deus, meninas, é isso, vocês precisam sentir que já não são mais aquelas que começaram a leitura, sabe, que algo dentro de vocês, o Espírito Santo já começou a mudar, o Espírito Santo já começou a trabalhar, esta é a obra, esta é a obra que Deus quer, de transformação, de resgate,
Amém? Deus abençoe vocês e que isso não vai ficar somente nisso, vai avançar. O Senhor vai nos levar a águas mais profundas. Glória a Deus, não vejo a hora, meninas. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã nos encontramos novamente. Que o Senhor abençoe a casa de vocês, os filhos de vocês, guarde nesse retorno escolar. Que o Senhor possa dar saúde. É o Senhor quem sara. É o Senhor que traz saúde. É o Senhor que traz cura para todas as áreas da nossa vida, seja ela física, emocional ou espiritual. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, meninas. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.